Oi, vamos falar de saúde, vamos falar de ser feliz. Este é o tema principal no programa de hoje, a felicidade no prato. E como nós temos muita vontade de que você vá bem, seja feliz, tenha saúde, bons relacionamentos e que todos nós experimentemos da boa e agradável vontade de Deus, que revela em sua palavra que tem para nós o melhor de todos os sonhos, o melhor de todos os planos. A palavra de Deus diz que Deus tem a nosso respeito pensamentos maiores e melhores do que você possa imaginar ao seu respeito. Isso conforta tanto a gente que Deus tenha planejado para mim e para você o melhor em todas as áreas. Deus se importa com o seu casamento, Deus se importa com os seus filhos, Deus se importa com os seus ganhos, Deus se importa com a sua saúde física, mental e espiritual. Tem gente que pensa que religião tem a ver só com os aspectos espirituais. Oração, promessas, poder de Deus, no que significa o nosso crescimento espiritual, mas você sabia que Deus se importa com tudo e para todos nós? Então fique aqui com a gente no consultório de família de hoje para falarmos de saúde. Vamos ter a presença hoje, já estou aqui com ele no estúdio, o doutor Ricardo Vargas. Bem-vindo, bom tê-lo aqui comigo mais uma vez. Muito obrigado, Arleide. É sempre um prazer estar no seu programa e poder bater um papo com você que está aí nos assistindo neste momento. E já tem muita gente fazendo perguntas aqui. Anunciei agora há pouco o tema do programa e tem gente que quer saber o que tem a ver a felicidade com o meu prato. Por que dizer dessa maneira, felicidade no prato? Na verdade, a gente deveria entender o seguinte: muitas vezes você junta um grupo de amigos e sai para comer, né? Ou então você está feliz e come. Está triste e come. A comida está envolvida em praticamente tudo, Uhum. mas mais importante do que isso é você saber que o hormônio da felicidade, que recebe o nome de serotonina, é produzido no intestino. Uau! 90% dele é produzido no intestino e 10%, 5 a 10% é no cérebro. Então eu deveria ter dado o tema ao programa de hoje, a felicidade no intestino e não no prato, mas para ficar mais elegante, né? Mas tem tudo a ver com o prato, porque o funcionamento do seu intestino depende do que você coloca para dentro, Aham, né? Então, o que verdade. você come é o que vai determinar o padrão de funcionamento do intestino e isso vai determinar se você produz ou não a serotonina a nível correto, adequado. E nós vamos ver que tem muita gente que está produzindo pouco. Doutor Ricardo, quando a gente se propõe a falar sobre saúde, alimentação, eu sei que já tem gente ali do outro lado que fica um pouquinho assim reticente e acha meio antipática a conversa muitas vezes, porque nós vamos muitas vezes ali no caminho dos alimentos integrais, das castanhas, de alguns alimentos que até muitas vezes não é de fácil acesso. Como que num programa de televisão a gente consegue falar de saúde, alimento, respeitando a regionalidade, respeitando as condições, as características econômicas, inclusive? Nós estamos falando de alguma coisa que segmenta, que separa, é um alimento para rico. Fala um pouquinho a respeito disso, para a gente quebrar barreiras e você entender que estar no prato, aquilo que você tem, com a consciência de que você pode ter, desenvolver e aprender de que aquilo que você come tem um significado, mesmo que seja o alimento que você tem aí perto de você e não outro de outra região, de outros lugares, em outros custos. Eu quero que você tenha esse entendimento. Fala um pouquinho a respeito. A alimentação é uma coisa muito simples da lei. O problema é que as pessoas complicam demais, Uhum, né? A gente pensa assim, arroz e feijão sempre foi o prato típico do claro. brasileiro. Infelizmente, ele não tem sido quase utilizado hoje. E o arroz integral é uma boa fonte, né, da matéria-prima que o corpo usa para produzir a serotonina. Então, quando você consome o arroz na versão integral, porque o polido já perdeu um monte de outras coisas Uhum. importantes, fora a fibra que interfere no funcionamento. Então, assim, arroz e feijão é a base da alimentação. Agora, eu preciso buscar também outros substitutos para o arroz e feijão. O arroz é um cereal, então eu posso estar comendo um milho, eu posso estar comendo também, no lugar desse arroz, um pão que é feito de trigo, não centeio, aveia, tudo isso entraria como substituto do arroz e combinado com uma outra leguminosa. Se não o feijão, pode ser um grão de bico, uma lentilha, uma ervilha, uma soja, um amendoim, né? Então o tremoço, eu não sei quantos conhecem, mas eu gosto muito do tremoço. Então assim, combinado o cereal e a leguminosa, você está atendendo basicamente a proteína que você precisa, o carboidrato que você precisa e muitas vezes a gordura, porque se estamos falando de soja, soja tem gordura, amendoim também tem gordura, o milho também tem gordura. Então você fecha praticamente tudo que você precisa na combinação de arroz e feijão.
Comendo depois frutas e verduras, a gente complementa com as vitaminas, minerais e fibras que ainda faltam. Então, em todo lugar, é possível encontrar bons alimentos que atendam à nossa necessidade. De forma fácil, né, e muitas vezes barata também. Né, Uhum. aquelas pessoas que acabam morando fora dos grandes centros, eles acabam encontrando um arroz que é comprado ali na máquina que beneficia o arroz. Então o preço acaba saindo barato e você compra um produto de muitas vezes melhor qualidade do que quem está num grande centro. Vamos falar então da tal Fábrica da Felicidade, que você trouxe agora há pouco a ideia de que o meu bem-estar se concentra aqui no meu intestino. Fala um pouco mais a respeito. Bom, o nosso intestino, ele é um órgão muito interessante. A segunda região onde nós mais encontramos neurônio, tirando o cérebro, é o intestino. Então, nós temos muitos neurônios a nível intestinal. E esses neurônios, você vai encontrá-lo distribuído em toda a região do intestino. Mas a produção da serotonina, ela acontece no primeiro terço do intestino. Então, no início do intestino. Ali você vai encontrar algumas células que são chamadas de células enterocromafins. O nome é complicado, mas ela é responsável pela produção da serotonina. Mas é óbvio que para ela produzir, você tem que ter alguns passos que nós já vamos ver. O primeiro deles é que o seu intestino funcione de maneira adequada. E eu acredito que talvez esse seja um dos grandes problemas. Por quê? Porque quando você pergunta o que é um intestino que funciona bem, as pessoas não sabem. E por não saber o que é um intestino que funciona bem, na maioria dos casos tem um intestino preguiçoso, que não funciona de maneira adequada e está achando que ele está bom. Ok. E o que meu alimento tem a ver agora? O que está no meu prato? Como isso vai então trabalhar a meu favor no sentido de, por exemplo, uma moça já pergunta aqui, doutor, como dizer a respeito de alimentos especificamente para alguém que tenha bipolaridade? Bom, quando você pensa em bipolaridade, já é uma disfunção do funcionamento cerebral. Uhum. E a gente sabe que todas as pessoas que têm algum problema relacionado ao funcionamento do cérebro, seja esquizofrenia, seja depressão, ansiedade, estresse, tudo isso tem muito a ver com a serotonina. A baixa produção de serotonina geralmente agrava muitos casos. A serotonina, ela tem sido muito estudada e hoje ela tem entrado como uma parte de uma boa quantidade de medicamentos, né, que é utilizado para esse tipo de tratamento. Muitas vezes eu dou a matéria-prima que o corpo usa para produzir a serotonina, chamado triptofano. Então você pensa assim, no caso de uma depressão, de uma bipolaridade ou esquizofrenia, de nada vai adiantar você tomar um medicamento que atue na via serotoninérgica se você não tiver um estilo de vida que permita o teu corpo produzir o hormônio da felicidade. Então, você perguntou assim, direto ali, o que Uhum. seria diretamente relacionado a isso da alimentação? Bom, ingerir as fontes de triptofano, que é a matéria-prima. Se você pensa em construir um muro, por exemplo, o que você precisa? De tijolo, precisa de cimento, precisa de cal, de areia. Para o seu corpo produzir a serotonina, ele também precisa de uma matéria-prima. E o nome dela é triptofano. É um aminoácido, faz parte da proteína do alimento. É encontrado em muitas leguminosas e em outro alimento. Então, se você coloca ele como uma fonte de triptofano, você já começa a gerar a possibilidade do seu corpo produzir. O problema é que as pessoas têm consumido muito pouco dos alimentos que são fontes de triptofano. A castanha de caju é a maior fonte que nós temos. Depois você encontra a avelã, encontra também o grão de bico como uma boa fonte, a lentilha, o arroz integral, o espinafre, a banana e o mel. Essas são as principais fontes. É a castanha do Brasil também, né? Essas são as principais fontes de triptofano. Só que você ingerindo essas fontes e o seu intestino não funcionando bem, de nada vai adiantar. Como faz então para ter o intestino funcionando bem? Tem gente aqui já perguntando isso também. Meu intestino não funciona corretamente no tempo em que o médico diz que deveria funcionar. O que faz? E quem disse que aquilo que o médico falou também é verdade, né? Por quê? Agora eu entro de repente numa área que seja um pouco polêmica e contraditória daquilo que a ciência tem dito como sendo um bom funcionamento intestinal. A ciência diz hoje, o consenso brasileiro de constipação intestinal, de que quem vai ao banheiro fazer o número 2, né, para dar Uhum. tchau ali, de 3 a 4 vezes na semana é normal. Como assim normal? A fisiologia não diz isso. A fisiologia diz que todas as refeições geram um estímulo de defecação. Pensa num bebê. Um bebê, ele come ou ele mama e logo na sequência
ele defeca, ele suja as fraldas e você precisa trocar. Depois que se torna adulto, isso perde. Nós estamos deixando de comer e logo na sequência ir ao banheiro. Tem algumas pessoas que fazem isso e até recebem o apelido de pato, né? O pessoal brinca assim, ele come e logo, né, já vai ao banheiro, né? Mas isso é o normal. O normal não é você ir de 3 a 4 vezes na semana. Vamos fazer uma conta aqui, Darley. Olha que interessante. A ciência hoje diz que o normal é comer aí por volta de 6 vezes ao dia, que seria ali 6 da manhã, 9, meio-dia, 3 da tarde, às 6 da tarde e também às 9 da noite. Então, esses seriam os horários das refeições. Claro que também não é uma verdade. Está pior agora, tá? Tem Agora, mais uma refeição? não, agora aumentou mais 2, agora são 8, né? Esse daí era 8 até refeições. tempo atrás. Agora é assim, 7, 9 e 11 da manhã, 1, 3 e 5 da tarde, 7 e 9 da noite. Uau! Agora, vamos pegar o exemplo dos 6 ali, 6 refeições. 6 refeições todos os dias, em 7 dias, quantas refeições a pessoa faz? 42? 42. E a fisiologia diz que o número de refeição deveria ser o número de evacuação, mas a ciência está dizendo que de 3 a 4 está normal. O dízimo, ir ao dízimo, ao banheiro, tá bom? Jogar só 10% fora e reter 90%? Não dá, nós estamos falando de dejetos, nós estamos falando de algo que vai apodrecer no seu intestino, que vai fermentar, que vai formar fecalomas, que são pedras de fezes. E Não é mas normal. por que nós chegamos a esse estágio? O que está acontecendo? Porque a indústria de alimento veio e modificou o alimento dado por Deus. Nós não temos mais hoje na mesa do brasileiro o alimento integral fazendo parte da dieta. Comemos alimento refinado, essa é a base da alimentação. Mas sem fibra o intestino não funciona. Praticamente a alimentação mundial, né? É, Porque bem isso, né? A população mundial tem comido dessa forma. E por que será que a população mundial tem sofrido então de transtornos de ansiedade? conta pra gente. Segundo as pesquisas, mais de 80% da população mundial sofre de algum transtorno de ansiedade. Estresse, depressão, né, pode ser também ali uma síndrome do pensamento acelerado, que foi descoberto por um brasileiro chamado Augusto Cury, que é um psiquiatra. Então, assim, são várias as síndromes relacionadas à ansiedade. E mais de 80% da população mundial sofre. Será que não tem alguma correlação com aquilo que anda comendo e também com outras práticas e estilo de vida que foram deixados de lado? É claro que tem a ver. Por isso o tema de hoje é extremamente importante e relevante, porque eu tenho certeza de que cada 10 pessoas que está assistindo, 9 vão se enquadrar nesse quadro de constipação intestinal e talvez uma alteração de humor, dificuldade de relacionamento e muitos outros problemas que a gente vai discutir daqui a pouco. Bom, esse é o doutor Ricardo Vargas, que pela maneira como ele fala, como ele se porta diante da câmera, olhando direto para você, ele bem podia ter um programa, né? Porque assim, só ele já resolve, né? Meus convidados aqui estão concordando com isso. E você aí de casa, participe com a gente. Mande o seu recadinho, deixe o seu recado na nossa página, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt. Hoje a conversa tem a ver com você, com o seu prato, com o seu apetite. Isso tem muito a ver com família. Afinal de contas, é em família que nós ensinamos os nossos filhos a comerem, foi em família que nós fomos ensinados a comer o que comemos, ou desaprendemos fora de casa e agora precisamos voltar para casa, colocar o bom costume na mesa e voltar a ter saúde. Afinal de contas, tem uma médica, a doutora Laí Ribeiro, eu assisti uma entrevista dele outro dia, ele diz assim, na verdade, viver faz mal à saúde. Querendo dizer e de fato ensinando para a gente que nós vivemos num tempo tão adoecido já, o clima, a poluição, as preocupações em torno de trabalho pela sobrevivência, então está muito difícil viver. Agora, quando nós somos vítimas e ao mesmo tempo algozes de si mesmo, quando nós somos provocadores das próprias doenças e nos submetemos a elas e dizemos, mas eu não consigo mudar isso. A gente vem aqui dizer para você que pode mudar sim. Dá para mudar um estilo de vida apesar dos costumes arraigados, doutor? Bom, a primeira coisa é, então, é se abandonar o passado. Pois é. Eu recebi uma vez um paciente na clínica e foi extremamente interessante a consulta. No começo eu me assustei um pouco, porque assim, não era uma prática normal de um paciente. Ele entrou no consultório, jogou um monte de exame em cima da mesa e disse assim, meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertenso, meus irmãos são hipertensos, eu já tenho sobrinho hipertenso, vê o que você pode fazer. Tipo, ele é também, a família toda acabou. Aí eu virei para ele e falei, bom dia. Aí ele ficou meio sem graça, assim, de perceber que ele nem havia me cumprimentado e já havia jogado aquele calhamaço de exames e tal. E eu comecei a conversar com ele sobre uma coisa muito importante. Nós confundimos muito genótipo e fenótipo. O genótipo é a carga hereditária que você carrega. O fenótipo é o ambiente que permite que a carga hereditária se manifeste ou não.
E eu vim colocando para ele quais as principais causas de uma hipertensão. E chegou um ponto da consulta que ele deu um tapa na mesa e eu me assustei, não estava esperando aquilo. E aí ele aumentou o tom de voz e disse assim: já chega. Eu falei: já chega o quê? Né? Eu também, né, revidei ali na hora. Né? E ele disse assim: não, já chega, você já me convenceu que a minha hipertensão é genética. Eu herdei todos os maus hábitos da minha família. Quer mudar? Avalia como está a saúde dos seus pais. Se a saúde dos seus pais estão indo muito bem, obrigado, siga o exemplo dele. Caso contrário, mude a realidade. Quer dizer que eles não tiveram um estilo de vida correto e por isso eles estão colhendo hoje muitas doenças. A gente semeia vento a vida inteira e depois não quer colher tempestade, né? Então, assim, se você quer quebrar esse ciclo vicioso e maldito que tem acontecido de doença na tua casa, você precisa investir em mudar os hábitos. Tem que quebrar aquela sequência. Nós, às vezes, simplesmente reproduzimos e depois não damos conta de que foi a reprodução de um hábito errado que gerou as doenças que nós temos. Então, avaliar. Isso é fundamental. E, geralmente, quando você começa a avaliar, você olha lá para os seus antepassados, eles viveram na roça. Eles tomavam sol. Eles comiam só 3 vezes ao dia, bebiam água e não outros líquidos, dormiam cedo, a alimentação era integral. Né? Então, quando você começa a avaliar tudo isso, aí você vai percebendo, nossa, quanta diferença, né, da minha realidade hoje para a realidade de pais e avós que viveram na roça. Esse conhecimento ele é fundamental, porque quando você traz esse conhecimento para o dia de hoje, você tendo todo esse aparato médico da medicina, da ciência, associado ao conhecimento do passado que se perdeu, você tem condições de ter vida e vida em abundância. Aí João 10:10 começa a fazer sentido para a vida da pessoa, porque hoje tem muita gente que tem vida, mas a abundância... Sabe que quando a gente propõe o tema, por exemplo, felicidade no prato, para muita gente é assim, gente, eu sou feliz quando eu ponho a batata frita no meu prato, quando eu ponho ali aquele bifão, aquele negócio, aí depois ainda peço aquela sobremesa, aquele chocolate, aquilo me faz feliz. E comer faz feliz, no sentido de que você sacia. Não. Deixa eu explicar, o homem nem quer que eu dê, né, ideia. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Só que entre nós, você entende? Que muitas vezes você vai fazer aquele pedido lá naquela lanchonete, você sabe que aquilo faz mal, você sabe que vem aquela fritura, você nem sabe de onde veio aquele negócio, mas você quer comer. E você quer ficar, quando termina, você bate na barriga, assim, passa a língua nos beiços, né, e fica feliz. O que é isso, doutor? Isso não é felicidade. Tá bom. Isso é prazer. E são coisas diferentes. Às vezes fritou a batata frita, quando você olha o óleo que fritou, você descobre, é petróleo ou é óleo? É verdade. Né? Porque assim, tá tão preto aquilo, saturado. Então, isso não é felicidade, Darlene. Isso daí é simplesmente o quê? Prazer. Você que está assistindo, né? Não vou fazer igual o pastor, chamar mais perto não, mas ó, você que está assistindo, presta atenção no que eu vou dizer. Você é feliz ou você está feliz? Uma boa pergunta, não é? As pessoas geralmente dizem, eu estou feliz. Não, você não está feliz, você precisa ser feliz. Felicidade é sentimento duradouro, felicidade não é um sentimento passageiro. Prazer, sim, é um sentimento passageiro. E aí é o grande problema, porque quando você não tem a serotonina que gera felicidade, você vai atrás do quê? Do prazer. E aí o que gera prazer? Algumas coisas geram prazer. Fritura gera prazer, porque é rico em gordura. Biscoitos recheados, cheios de gordura, também geram prazer. E o que a gordura faz que me dá essa sensação de prazer? Ela age no cérebro e gera uma outra substância. Não estamos falando mais da serotonina, agora começamos a falar da dopamina. A dopamina é um hormônio que gera prazer e ele é produzido quando você ingere muita gordura, quando você ingere muito açúcar ou carboidrato refinado, a batata frita pode ser, o arroz branco, o macarrão branco, aquele que nojo, para não falar o nome da marca, né? Então, assim, isso gera prazer no cérebro produzindo dopamina, mas tem algo pior do que isso ainda. Chama-se estimulante. Mas, doutor, a moça ali falou, inclusive, assim, eu tenho umas moças aqui no estúdio também, não sei se elas concordam, de uma ou outra dizer assim, chocolate me faz muito feliz, me dá... É prazer. É prazer, não é felicidade. Não é felicidade. Porque a hora que acaba o chocolate, vou perguntar para vocês, então. Quando acaba o chocolate, o que acontece? Você não quer mais comer chocolate? É assim? Quer comer mais. de novo. Então, quer dizer que não foi um sentimento duradouro, foi um sentimento passageiro. Enquanto eu estou comendo, eu estou feliz, aquilo faz uma cócega no cérebro. Mas a hora que você para de comer, dá um tapa no cérebro e você cai na realidade e fala, preciso de mais. E aí você vai comer mais, e vai comer mais, e daqui a pouco você sabe o que acontece? Vício.
Eita, doutor, cachaça? Chocólatra. Tipo, É, mesma tipo coisa. droga? Alcoólatra, chocólatra. Então, quer dizer, o chocolate ele gera vício. É terrível ouvir isso, né, para quem come, mas é uma realidade. Por quê? Você produz tanta dopamina que quem tem muita dopamina fica como, Darleide? Dopado. Dopado, é isso mesmo. Sai fora de si, não age pela racionalidade, age pela emoção. Aí é o grande problema. Quando você investe na emoção, no prazer, é algo que vai passar e para você sentir aquela mesma sensação, você precisa de uma nova dose. O problema é que o uso contínuo dessas substâncias, açúcar, gordura e estimulante, eles vão destruindo alguns neurônios que são responsáveis pelo sentimento do prazer. Lá no cérebro tem uma região chamada de sistema límbico. E ali mora, reside o prazer, né? As emoções, é a região responsável pela emoção. Então, quando você vai deteriorando, destruindo esses neurônios, a dose daquilo que você estava usando precisa ser cada vez Maior. maior. E aí você vai entrando nesse ciclo vicioso e se torna muitas vezes difícil de tirar. Você pega, por exemplo, assim, tem muita gente que acorda e diz o seguinte: ah, meu dia não começa se eu não tomar um cafezinho. E eu fiquei pensando, a primeira vez que eu ouvi essa frase, meu dia sempre começou e eu nunca tomei café. Eu não estou entendendo onde que está a diferença, né? Então, assim, as pessoas elas estão viciadas. E quando ela tira o café, o que que ela vai sentir? Ué, crise de abstinência. É dor de cabeça, vem uma hipotensão, quer dizer, a pressão fica mais baixa, vem uma moleza. Você tem dificuldade de render na parte da manhã no trabalho. Aí você pensa assim, eu preciso de uma dose de estimulante. E aí eu vou e tomo um café. Aí no meio da manhã, quando está passando o efeito do café, ela vai, chupa uma balinha de café ou toma de novo uma outra dose de café. Na hora do almoço, geralmente as pessoas não tomam café. Mas o que pode ser utilizado no lugar ali do café que tem o mesmo efeito? Um refrigerante à base de cola. E é assim que acontece. Aí no meio da tarde, você não vai tomar refrigerante. Aí você vai buscar um outro alimento que vai te gerar o prazer que você espera. E aí você cai no chocolate. E a ciência diz assim, o melhor chocolate que tem é o meio amargo. Isso, acredita, vai lá. Ele tem mais estimulante, vai te viciar muito mais do que o outro. Aí, é um ciclo. Aí no fim da tarde, É, 5 o da tarde, caso é aumenta o grave. cortisol. 5 da tarde aumentou o cortisol. Aí Aham. vem aquela dor de cabeça, aquela fome avassaladora, você fica em desespero, em pânico, e aí você não tem mais nada na mão que é estimulante, aí você fala, nossa, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Aí você vai tomar um remédio que é cheio de cafeína. Uhum. Quando você chega em casa, você está bem, bem disposto, porque aquela cafeína fez com que você rendesse, ilusório, tá? É tudo passageiro. Aí você fala assim, então agora eu vou para a academia, eu vou malhar. Aí quando a pessoa vai para a academia, ela fala assim, eu preciso tomar meu pré-treino. O pré-treino, a base dele é cafeína. Aí a pessoa toma cafeína e vai para a academia. Aí quando chega da academia, uma boa parte dessas pessoas, né, vão estudar ou vão para a balada, sei lá para onde, aí ela vai tomar mais estimulante através do energético. Entendeu? É isso que tem acontecido. As pessoas hoje estão presas nos estimulantes. E aí, na verdade, não é felicidade no prato, mas é prazer no prato. E prazer é coisa momentânea. E você vai ficando preso a tudo isso, se tornando escravo. Mas você pode sim se libertar. Mas é preciso implementar alguns hábitos. Você está falando aí de algo extremamente sério e eu estou pensando que, então, a maior parte de nós possivelmente ande pelas ruas ou no trabalho, enfim, no convívio social normal e, no fundo, todos nós somos viciados e andamos dopados. Eu estou pensando, por exemplo, no açúcar. Quanto é difícil deixar o hábito de comer a tal sobremesa ou de fazer uso de doces Como as pessoas são apaixonadas por doce. Prazer também no açúcar? Também. Agora, Darleide, quando você come um pudim de leite condenado, né, ele faz muito mal, te prende, sabe? Aquilo é apaixonante. Só que, onde tem mais açúcar? No pudim de leite condenado ou no refrigerante? Deve ser no refrigerante? É no refrigerante. Você quer uma Além de informação? todas as drogas que vêm junto, né? Claro, né? Mas olha que informação chocante. Num refrigerante tem, em média, né, 6 colheres de sopa de açúcar, o que totalizaria ali entre 38 até 42 gramas de açúcar. A indústria, para poder fazer uma colher de sopa de açúcar, ela usa 3 metros de cana. Garapa de 3 metros vira uma colher de sopa de açúcar. Então, quando você bebe um refrigerante, é a mesma coisa que você estar ingerindo o açúcar presente em 18 metros de cana. Quem consegue beber garapa de 1 metro de cana? Quando sai para Misericórdia. comer, beber garapa. Agora,
É fácil beber de 18. É só colocar dentro de um Mas refrigerante. aí, doutor, a menina ou o menino vai dizer assim, doutor, eu sou esperta e eu tomo o refrigerante zero. E aí ele está ingerindo uma substância que não faz muito bem. Ela age lá no seu cérebro, gerando vício e vontade de comer muito mais doce, chamado aspartame. O aspartame, ele é um edulcorante. Edulcorante quer dizer, é um adoçante. Ele substitui o açúcar e adoça por volta de 400 vezes mais do que o açúcar. E esse aspartame, ele age no cérebro. E ao agir no cérebro, como você não recebeu aquela dose de açúcar que você queria, ele vai agir gerando mais necessidade de você consumir açúcar. Aí você gera o refrigerante diet, mas morre numa batata frita, que é açúcar do mesmo jeito. É carboidrato refinado. E o açúcar é um tipo de carboidrato. Nós temos os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Quando você pega o carboidrato da batata, ele é um polissacarídeo, quer dizer, tem muitas unidades de glicose ligadas uma a outra, que é o amido. Faz o mesmo efeito. Então aí o cara bebe refrigerante zero e come um hambúrguer com batata frita. E acha que fez bem. Coitado. Eu tentei ajudar vocês, eu tentei, tô tentando, tô me esforçando. Querendo Você é dizer que legal, eu sou Darlete. legal, tô querendo dizer que, olha, mas e o zero? Aí ele vem e me traz. Esse tal de aspartame também não dá câncer, não é assim? É Não que tem eu uma só discussão quis em torno falar disso? disso, né? Mas dá câncer. É que se você é legal, eu sou o quê aqui da história? O carrasco. Você é Você muito sabia que o carrasco. endocrinologista com quem eu trabalho, ele Hã? diz assim, eu quero que você marque a consulta com o doutor Ricardo. Mas por que com o doutor Ricardo? Não, porque ele é o carcamã aqui da clínica, né? O Aí eu carcamã. descobri que eu sou o cara mal Doutor, da outra clínica. coisa que você está falando aí, quer dizer, em cima disso que você está falando, tem aqui pais, mães perguntando a respeito da alimentação dos filhos, porque os pais muitas vezes não têm esse tipo de noção e dão açúcar para os filhos e dão refrigerante para os filhos na mamadeira. Então, assim, é preocupante de fato, É né? assustador. Acho que Assustador. preocupante a palavra ainda é pequena. É. E aí tem uma geração de hiperativos, uma geração de crianças ansiosas, uma geração de crianças com depressão. E nós estamos vendo as nossas crianças já vítimas de um mundo assim caótico que nós adultos deveríamos protegê-las de tal. Mas nós colocamos sobre a mesa alimentos que na verdade não são alimentos, são venenos. E ainda tendo tanto veneno sobre a mesa, e você sabe que são venenosos, você chama os seus filhos, toda a sua família em volta da mesa, faz uma oração e diz assim, meu Deus, abençoe este alimento em nome de Jesus. Você sabia que a Deus oração não tinha que... abençoa a maldição, porque é Não, maldito. a oração tinha que ser assim, Senhor, me perdoa, tem misericórdia da minha vida. Porque É assim, isso? não tem como você pedir a bênção sobre algo que você sabe que é veneno. É conhecido, todo mundo sabe. Para mim é isso mesmo. Pedir misericórdia e perdão e jogar, né, esse estilo de vida fora. Mas não sai fora não, fica aqui com a gente, nosso intervalo é rapidinho, já estamos de volta com você aqui e o Carrasco, não, com o doutor Ricardo Vargas, até já. Vixe, falar de felicidade no prato, falar de comida, tocar no apetite das pessoas é semelhante ali a tocar no bolso das pessoas e pedir um dinheirinho. É só E mandar, a gente está aceitando. nós estamos aceitando, né? Mas muita gente querendo saber, por exemplo, sobre o número de refeições de 6 para 8 e ainda mais querendo saber sobre trocar refeições por shakes, que está super mega na moda. Por que você levantou a sobrancelha? Andou trocando, né? Muito bem, vamos continuando aqui a nossa conversinha. Você continua mandando pra gente o seu contato na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Tenho aqui comigo visitando algumas pessoinhas e não tem mais, porque não temos espaço, mas eu tenho a Beth, que é de Taubaté, acompanhada da Gugu. A primeira vez que a Beth vem aqui na Novo Tempo, seja bem-vinda, acompanha Novo Tempo sempre, né? Principalmente com história de família, obrigada, valeu. Gugu, um beijo para você também. O seu nome, Kelly, Ana e Sheila também nos visitando aqui. E você aí de casa sempre presente, muito obrigada pela companhia. Quero mandar um abraço muito especial para alguns amigos, claro, representando um grupo lindo com quem estive nesse final de semana lá em
Lauro de Freitas, na Bahia, na Igreja Adventista, no Espaço Novo Tempo, chamado Vilas do Atlântico, o bairro Vilas do Atlântico. Que lugar gostoso, aconchegante. O pessoal que mora aí por perto em Lauro de Freitas, por favor, vai lá. Você é o meu convidado, nosso convidado muito especial, Vilas do Atlântico. Facinho o endereço para você que mora aí na região. Foi uma delícia. Um abraço para o pastor Ivo, para Sandra. Beijo para você, Sandrinha. Um abraço muito especial para o Kleiber também, para a Débora, para o Adilson e tanta gente linda. Um beijo. A Paula Ramos também. Um beijo para você, querida. E outros mais, claro, não tenho como dizer tantos outros nomes queridos, mas trouxe vocês no coração. Final de semana lindo. Obrigada por isto. Você fazendo isso me obriga a fazer Tá o bom, mesmo. tá bom. Eu sou legal. Divide. Então, para o pessoal do Parque Regina, aqui em São Paulo, na região do Capão Redondo, onde estivemos o sábado e domingo junto, um grande abraço para vocês também. E para o pessoal do Embu-Guaçu, onde eu vou estar semana que vem. Que delícia! Muito bom. Eu vou estar na região dos Lagos, minha última viagem dessa agenda de 2014. Louva a Deus por todos os lugares por onde passei, a todas as pessoas com quem me encontrei. E vou estar na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Se eu me lembrar durante o programa o nome da cidade, eu volto a falar, tá Você bom? não vai falar no Natal? Mas então, né? Vamos continuando. Vamos lá. Doutor, o número de refeições. 6, 8, 3, 2. Afinal de contas, como saber a verdade, doutor? É fácil. O número de refeições, ele tem que estar correlacionado com a vontade de comer. Quando você sente fome, coma. Mas se você está sentindo fome no intervalo muito curto, é porque o que você comeu antes não valeu nada, né? Então você errou na refeição anterior. Nós deveríamos ouvir mais o nosso corpo. Esse negócio de botar celular para despertar, avisando que é hora de comer, não está certo. Nós somos surdos fisiológicos. Esse é um termo que eu criei. O que é um surdo fisiológico? O corpo quer falar com você, mas você não dá ouvido. Você tem vontade de ir ao banheiro urinar e não vai. Tem vontade de defecar e não vai. Sente sede e não vai. A única coisa que o corpo atende, sabe o que é? Fome. Quando você tem fome, você vai comer. Agora, você deveria responder 4 perguntas para saber se realmente é hora de você estar comendo. Por que comer? Para que comer? Quando comer? E quanto comer? Isso dá um programa, não posso responder tudo agora, tá? Mas assim, o quando comer tem sido o maior problema. E quando as primeiras perguntas não são bem respondidas, por que eu estou comendo? Né? O que eu estou comendo? Né? E quanto eu estou comendo? Essas 3 perguntas, quando a resposta dela foi negativa, faz com que você sinta fome em intervalos curtos. As pessoas estão comendo basicamente alimento refinado que não dá saciedade. Ouviu-se dizer de que não pode comer grandes porções, tem que comer pequenas porções, várias vezes ao dia. Sabe, se vocês forem perguntar para meus pacientes, quando eles recebem um cardápio com 3 refeições, eles dizem assim, o senhor está louco? Eu disse, não, não estou louco. Né? Ele falou, vou morrer de fome. Aí quando eles voltam, eles falam, tem como tirar um pouco de comida, que eu não estou conseguindo comer aquela quantia que você passa em cada refeição. Eu falei, puxa, como mudou sua cabeça, né? Você achou que ia morrer de fome, agora já não está nem aguentando comer a quantidade. Por quê? Nós fomos condicionados a comer como passarinho, mas nós não somos passarinho. Passarinho que tem um estômagozinho desse tamanho. O nosso estômago tem 150 ml e expansível até 1 litro. Cabe até 1 litro de comida, 1 quilo de comida ali dentro. Claro que não é para comer tudo isso, né? Porque se você comer tudo isso, você vai guardar para o inverno, né? E aí você sabe que vai dar problema. Então, assim, o estômago recebe uma quantidade grande de alimentos. O problema é que essa dieta de passarinho, comendo aí pequenos volumes, faz com que você não tenha volume de fezes suficiente para pressionar ou dilatar ali um músculo intestinal. E quando o músculo não é empurrado, ele também não se contrai. E aí você vai juntando bolinha, 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 aí forma uma bolona. Quantas refeições você teve que fazer para conseguir gerar um estímulo de defecação? As pessoas não têm ido ao banheiro à frequência correta justamente por essa questão de fracionar muitas vezes o alimento. Você pode perguntar para todas as pessoas que comem várias vezes ao dia, ela nunca vai ir ao banheiro o número de vezes que come, porque o volume é pequeno e não gera esse estímulo de defecação. Então, o ideal é comer uma porção maior nos devidos horários e então isso vai produzir, inclusive, o bom funcionamento do intestino. Esse talvez seja um dos grandes problemas, juntamente com a falta de fibra. Refeição de passarinho sem fibra, o intestino fica enfesado. E o intestino enfesado, o pessoal diz, é porque gera mau humor, né? E realmente gera. Se o hormônio da felicidade, que te deixa bem-humorado, é produzido no intestino e ele não está funcionando,
Você não está produzindo o hormônio da felicidade, está se acumulando o cortisol, que é do estresse. Aí ele age e muda o teu padrão de comportamento. Você começa a ficar mais irritado, você começa a dar patada em todo mundo, coice em todo mundo, menos no patrão, porque esse daí ele dá uma carta de demissão É depois. Quem diferente. sofre é a família, quem está do lado, é o pai, é a mãe, são os filhos. E esses acabam tendo que aguentar o mau humor. Esses dias eu estava conversando com uma paciente e ela começou a tomar um negocinho que talvez você já tenha ouvido falar, que tal da castanha da Índia. Essa castanha da Índia não é bom para emagrecer, não. Por quê? Porque ela gera diarreia, ela acelera o trânsito intestinal. E o Gente, trânsito intestinal, ou não funcionando num ritmo normal, desacelerado, ou muito rápido, gera problema. E ela começou a usar isso. E também não emagreceu, né? Por quê? Porque aí aumenta o cortisol e você acaba compensando na comida porque você quer sentir prazer. Você está o que que o mal-humorado, cortisol né? faz, doutor? Para Ai, ficar bem um claro. programa você me dá para falar do cortisol? Alguns minutos. Mas assim, o cortisol, ele é o hormônio do estresse. Já começou mal, né? Ele gera ansiedade, ele gera compulsão alimentar, ele faz com que você não tenha uma boa noite de sono, ele faz o teu coração bater mais vezes por minuto, você não consegue fazer uma respiração efetiva, então aí você faz aquela respiração de cachorrinho, sabe? Usando só o terço superior do pulmão, 30% da capacidade pulmonar, isso gera uma sobrecarga de trabalho ao coração, aumenta a pressão. E esse negócio da Índia aí produz O um negócio da Índia aumento? era para dar diarreia. E é Que claro, você com horror! diarreia, como é que não vai emagrecer? Não deu tempo de absorver aquilo que você comeu. O problema é que as pessoas que emagrecem nessa condição, elas ficam também desnutridas, porque não está absorvendo nutrientes Uhum. importantes. Você está jogando vitamina, minerais, tudo embora. Né? E aí, é claro, emagrece e fica desnutrido. Fica com aquele rosto chupado, aquela cara de doente, envelhece 10 anos, né? Emagrece 10 quilos, envelhece 10 anos. Deveria ser um programa, né? Olha que coisa terrível. Então, assim, isso não é bom. Aí, conversando com essa paciente, Darlene, Hum. ela me relatou o seguinte. Ela falou, olha, a minha irmã perguntou para mim assim, por que você está indo tanto no banheiro? O que está acontecendo com você? Aí eu disse para ela assim, que me indicaram um negocinho aí que é bom para emagrecer. Ela falou, criatura, presta atenção. Foi teu nutricionista que passou? Não. Foi um médico que está te acompanhando? Não. E quem garante que aquilo que fez bem para um vai fazer bem para você? Né? Uhum. E ela falou, não, mas eu vou tomar. Alguns dias depois, por volta de 3 a 4 dias, a irmã dela virou para ela e falou assim, o que está acontecendo contigo? Ela falou, por quê? Porque você está num mau humor, num estresse terrível, uma coisa horrorosa, está difícil conviver com você. Ela falou, que isso, é exagero teu. Né? Deixou. Aí ela grava o programa para uma rádio. E quem trabalha em rádio conhece a pessoa pela voz. E quando a pessoa ligou para ela para acertar qual seria o tema, ela conversou ali alguns 5 minutos com a pessoa, e a pessoa falou assim, o que está acontecendo contigo? Percebeu Como também? assim? O que está acontecendo comigo? Não, porque eu estou percebendo pela maneira como você está falando que você não está bem. Está acontecendo alguma coisa? Aí a luzinha acendeu. Ela falou: opa, 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 tem alguma coisa errada. E Uhum. ela tirou a castanha. 3 dias depois, Voltou voltou o ao bom estado humor, voltou a ser quem era. Então, assim, as pessoas não são mais quem elas eram. Estão mudando para pior, esse que é o problema. O humor das pessoas está totalmente comprometido pela falta do hormônio da felicidade e pelo acúmulo do hormônio do estresse. Gente, você chegando agora e talvez pegando o programa já tendo iniciado, talvez ache que o tema felicidade no prato é alguma coisa assim que nós queremos usar de forma mais romântica, jocosa. Não, ele está falando sério, ele está falando de bem-estar, bom humor, felicidade como um estado permanente de bem-estar que deveria estar no nosso prato. É aquilo que a gente come. Então, provavelmente, você pode, neste momento, ser alguém como resultado daquilo que você come. Isso é tão antigo, né, de ouvir-se falar, você é aquilo que você come. E eu escrevi uma matéria, Darleite, que o título dela é assim: Diga-me o que comes e eu te direi quem és. Você Não é tem com site, quem doutor? andas. O meu site vai entrar no ar provavelmente agora nas Tá, próximas semanas. ok. O site é o www.selfcontroldiet.com.br, que quer dizer a dieta do autocontrole. Sabe o que quer dizer isso? Que você que gerencia a tua saúde. A gente só passa informação, mas é você que coloca em prática. Sério, doutor? Tem aqui uma moça dizendo, já tentei tanto, várias vezes, cuidar da minha alimentação, ser vegetariana, que nós estamos falando algo maior do que simplesmente ser vegetariano. Tem muito vegetariano que misericórdia. O prato você olha e, gente, O avisa pra vegetariano geralmente é ele. comedor de carboidrato. Pois Eles é, viram muita comedores de massa, muito batata. Né? E queijo, batata, então, nossa. batata. E dizem que quem come muita batata fica com cinturinha de batata, né? Boa, boa, doutor.
Vamos lá, cinturinha de batata. Uma coisa que eu também estava aqui pensando, lendo as perguntas e ouvindo o doutor Ricardo, vou fazendo tudo ao mesmo tempo e querendo chegar bem pertinho da tua necessidade, que é a minha também, é a nossa. É muito mais do que ter informações, como você bem disse, é ter de pronto, pelo menos, a disposição em mudar alguma coisa. Por onde você vai começar? Nos últimos dias, o que eu tenho me proposto a fazer é dormir por volta das 10 horas da noite, exceto no dia que eu estou aqui ao vivo com você, mas indo para casa, por quê? Eu tenho muita energia à noite, eu gosto de produzir à noite, eu gosto de ler, mas não é porque eu gosto que vai ser bom para mim. Então, você vai chegando a visualizando determinadas situações na tua vida que ou você obedece às leis da vida ou você simplesmente morre antes do tempo e depois não adianta reclamar. Então, dormir cedo é uma das regras que não dá para quebrar. E aí quem não dorme cedo não produz serotonina. Ixi, eu ando feliz da vida, porque eu já sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus. E muito bem-humorada, graças a Deus. Com raríssimas exceções, tá? E não fica rindo, não. E aí, vamos lá. Aí, o que eu tô pensando aqui? Nós, como donas de casa, por exemplo, uma mãe, uma esposa... Gente, é muito grave que eu ponha no prato do meu marido um alimento que vai matá-lo. E se ele não ficar mal-humorado e matar você, né? Ainda tem isso, né? Imagina que nós, em família, nós nos matamos uns aos outros com aquilo que eu ponho na mesa. Imagina um homem que desenvolveu uma doença cardíaca porque em casa, com a sua família, alimento gorduroso, alimento que não justificava quem estava desejando viver muito tempo. Ou seja, está na mão da esposa, na mão da mãe, na mão do pai, nas nossas mãos em família, cuidarmos da própria vida. Nós não estamos falando de dieta, não estamos falando de, sabe, perder peso para entrar no modelito de verão, nada disso. A gente está falando de viver. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos muito irresponsáveis quando nós lidamos com tanta irresponsabilidade naquilo que a gente come. E aí vem uma pergunta que eu agora quero traduzir a partir de uma moça que diz assim: Darlide, já tentei muitas vezes modificar, inclusive me tornar vegetariana, mas eu não consigo. É o que mais se ouve, é ou não é? Você já tentou e não consegue, tentou e não consegue. Pobrezinha da Gogo, já tentou, já? Já! Ela é dona de restaurante e sabe disso muito bem, como lidar com comida traz prazer, enfim, e diz que não consegue. Assim, todos nós, o que faz, doutor? Consegue ou não consegue? Mito ou verdade? Não, é mito. Mentira ou verdade? Mentira. Mentira. É claro que consegue. A questão é que você, de repente, tenta mudar pelo que é mais difícil na tua vida. Uhum. Meu amigo, ninguém começa pela batalha mais difícil, a gente tem que começar pela mais fácil. Vou dar um exemplo. Depois que terminar o programa, vai lá, pega um papel, uma caneta e escreve 10 pontos que você considera importante de um bom estilo de vida. Dormir cedo, respirar de maneira adequada, tomar sol, beber água. Estou dando algumas sugestões, tá? Comer alimentos integrais. Escreve lá, 10 pontos. Depois, você vai ranquear. O que quer dizer isso? Você vai dar uma nota de 0 a 10 para cada um. Por exemplo, confiança em Deus. Eu escrevi lá que confiança em Deus é uma coisa importante do estilo de vida, porque a gente sabe que quem medita na palavra de Deus nas primeiras horas da manhã ganha um centramento, uma capacidade de concentração, um foco maior, produz mais e ainda fica menos estressado. Isso é ciência, tá? American Scientific é a revista que foi publicada essa pesquisa. Então você coloca lá, a minha confiança em Deus, eu estou de 0 a 10 em 7. E vai pontuando todos os 10 itens. Depois de você pontuar, olhe os 3 piores, né? Olhe os 3, né? Vamos considerar que os 3 piores: fazer exercício, comer alimento integral e tomar sol. A pessoa não toma sol, não faz exercício e não come alimento integral. Dos 3, qual você acha que vai ser o mais fácil para você mudar? Escolha ele. Não vai começar pelo que você acha mais difícil. Ah, para mim o mais difícil é comer arroz integral. Ah, então eu vou começar por ele. Não, claro que não. Começa por outros. Aí um mês depois, você vai lá, escreve os 10 itens de novo. De repente você até percebe que teve algum item que ficou fora ali, que precisava ter tido um crédito. Tira um deles, coloca outro ou coloca 11, sei lá. E pontua de novo. Dá uma pontuação. E aí você vai perceber que aquele que você escolheu investir geralmente vai dar uma nota maior. Se não deu nota maior, mostra que você está bem sem vergonhinha em colocar em prática aquilo que você se propôs. Então, assim, ó, escolhe um que não seja difícil para que dê uma nota maior no final de um mês. Aí, quando você der uma nota maior, talvez ele não faça mais parte dos 3 últimos. Tenha entrado um outro na lista.
Água. Não bebo quantidade suficiente de água. Aí continuo olhando. Eu acho que vai ser mais fácil beber água do que comer ainda um integral. Então, comece a investir a água. O que está acontecendo? Você está melhorando o seu estilo de vida por aquilo que é mais fácil, não pelo que é mais difícil. Mas cada vez que você melhora, você vai se tornando mais competente. Você vai se considerando autossuficiente para vencer uma batalha cada vez maior. E aí é óbvio que vai chegar uma hora que você vai olhar para o arroz integral e falar: meu amigo, agora é tua vez. E agora, mas eu me sinto confiante. Eu já melhorei muito. Eu já penso de maneira diferente. Eu já ajo de maneira diferente. Meu peso já não é o mesmo, porque, claro que implementando outras mudanças, seu peso também já vai mudando. E aí você vai se sentindo mais feliz, mais autoconfiante. E aí você está preparado para batalhas maiores. Você quer deixar de comer carne? Não comece tirando carne. Comece incluindo alimento saudável na tua alimentação, que talvez seja uma falta. E aí você vai se tornando cada vez mais competente para, de repente, em algum momento, tirar carne. Olha, gente, ele tem um lado bom, ele tem um lado meigo, um lado querido, não foi? Agora, olha, recompensou, doutor, não é tão carrasco, não. Assustou? Olha, gente, Se você não tivesse falado isso, quem chegou no segundo bloco ia achar que eu era muito legal. Você estragou o meu filme aqui. verdade. Tem gente perguntando, pedindo seu contato, enfim, como fazer, né? Não é muito fácil, não, mas o site dele vai entrar no ar, tá bom? E Mas aí depois a gente divulga para depois você. Tem Facebook Face também, é só procurar lá, nutricionista Dr. Ricardo Vargas, e eu sempre posto coisas ali interessantes. Hoje eu não sei, mas amanhã eu vou fazer uma postagem de um programa bem interessante que você pode baixar para o seu celular que monitora a tua qualidade de sono. Uau! E aí eu fiz a palestra esse fim de semana ali no Parque Regina e 2 pessoas baixaram o programa e no dia seguinte me trouxeram o diagnóstico. Uma delas dizia que dormia mal, se surpreendeu com o resultado. Ela Dorme achava que bem. dormia bem. Eu achava que dormia Ah, mal. dormia mal, e Deu agora dorme bem. 96% de eficiência o sono dela. A outra Gostei sabia que disso. dormia mal, mas não tão mal. Né? Deu muito ruim. E aí eu tirei a foto dos 2 celulares assim com o resultado e depois eu vou postar lá na página fazendo alguns comentários. É assustador o resultado de uma delas. Ela passou 1% da noite de sono no sono profundo, que é justamente nesse sono que a gente consolida a memória, faz regeneração. Eu me apavorei. Gente, sério, vou baixar esse aplicativo já. Doutor Ricardo Vargas, tem gente, diz a Marli, dizendo que queria saber um pouco mais sobre alimentação e aptidão sexual. Tema bom pro Sem Sem Tabu, tabus. gente. Quero saber dos alimentos, mas tem alguma coisa assim para ajudar rapidamente? Tem, claro que Por tem. exemplo? Se você estiver estressado, você não quer saber do teu marido. Primeiro ponto é esse, né, Darlede? É claro. O cortisol, ele é um hormônio que diminui a libido sexual. Então, o primeiro trabalho para que você tenha um relacionamento sexual adequado ali, produtivo e feliz com teu marido, com teu companheiro, você Não, precisa marido investir. mesmo, é isso mesmo. O marido também é companheiro, não é? Ah, tá. Então, assim, para você ter isso, você tem que controlar o cortisol. Sabe, às vezes os dois deitam um de costa para o outro, brigaram o dia inteiro. Como é que à noite vai ter beijinho, beijinho? Não Ai, tem. doutor, desculpa, não tem beijinho mesmo não, mas se alimentando direito, cuidando do estresse, estilo de vida, funciona sexualmente muito bem e você pode se ligar mais sobre este assunto no Sem Tabus, toda semana, às quartas-feiras, às 23 horas ou de quinta para sexta, meia-noite, sempre um tema que ajuda você nesses aspectos da sexualidade. Ano que vem a gente vem para falar disso. Isso. E você também querendo saber mais, acompanhar mais do trabalho do Dr. Ricardo Vargas, ele está sempre ali participando do programa Vida e Saúde. Visita o portal Vida e Saúde, um dos principais programas aqui da Novo Tempo e tudo sobre saúde, a participação do Dr. Ricardo Vargas também. E na rádio, Na no rádio Conexão, toda também. quinta-feira eu tenho ali a coluna chamada Bem Nutrido. E se você entrar lá, tem várias postagens de áudios anteriores. Muito bom. Só fala pra gente a respeito da substituição de alguma refeição pelos famosos shakes. Ninguém planta shake. Já viu alguém plantar shake? Eu ouvi uma coisa muito interessante esses dias, que é o seguinte: alimento não tem rótulo. Olha que frase, que coisa impactante. Alimento não tem rótulo. É mesmo? Shake tem rótulo. Talvez já não seja uma coisa tão boa. É óbvio que, se você tiver uma alimentação balanceada, você vai emagrecer. Não há necessidade, as empresas de shake me perdoem. Talvez até eu faça um shake no futuro para fornecer para as pessoas, mas vai ser um shake diferente, sabe? Sem Não vai rótulo, ser, quero ver. não vai ser um substituto de refeição, vai ser um complemento de refeição. Sabe, quando você pega lá um leite de soja e bate com uma fruta, você fez um shake. Aquilo é um shake. Entendi. Só que Mas não tem fórmula alimentação, mágica, não, né? não tem fórmula mágica. E assim, alimentação que não seja sólida, seja líquida, não dá saciedade. O tempo de digestão é rápido. Quando você bebe água, quanto tempo leva para você fazer a digestão?
30 minutos. Talvez o shake você vai fazer a digestão em 1 hora. Pô, e depois? O teu estômago vai ficar vazio ali fazendo o quê? Roncando, é óbvio, né? E aí você vai sentir fome. Então, alimentação líquida não gera saciedade prolongada. Se você quer tomar um shake, você precisa incluir o shake como fazendo parte de uma refeição. Como uma fatia de pão integral, como um patê feito, por exemplo, de grão de bico, hummus, uma fruta e tome o shake. Não vai dar um valor calórico tão alto e se torna uma boa refeição para o período noturno. Tá? Nunca tome shake pela manhã, porque pela manhã é a refeição que você mais tem que comer, criatura. E se você não comer de manhã, você vai ficar com fome o resto do dia. E haja shake, vai tomar shake a cada 2 horas. E quem trabalha à noite, tem uma moça perguntando aqui, quem trabalha à noite, doutor, o que que faz? Muda de emprego. Não, é sério. Voltou a Ó, ser carrasco. não, uma vez eu estava fazendo uma palestra sobre sono e uma pessoa estava acima do peso e aí ela me procurou no final e falou, eu trabalho à noite, eu sou porteira, o que eu posso fazer? Eu falei, larga o emprego. E sabe, eu falei assim, em tom sério, mas é que o meu tom de brincadeira é sério, né? Então, assim, eu falei, larga o emprego. Aí ela falou, mas isso é complicado. Eu falei, olha, sinceramente, você vai melhorar muito com aquilo que eu disse, as dicas que eu lhe disse hoje. Mas não vai resolver por 100% o teu problema. Algum tempo depois, eu encontrei essa pessoa. E ela chegou para mim e falou assim, lembra de mim? Aí eu olhei, eu falei, vixe, eu encontro tanta gente, né? E é difícil você falar que lembra da pessoa. Eu falei, olha, eu encontro muita gente, eu começo a dar desculpa, né? E eu não estou bem lembrado. Ele falou, lá na casa da tua tia, lá naquele pequeno grupo e tal, né? Onde a gente fala, você falou de saúde, falou sobre sono. Eu falei, tá, mas quem é você? Ela falou, sou aquela que perguntou, E que você né, o mandou que eu mudar de podia emprego? fazer, né, para poder emagrecer, e você disse para largar de emprego. Eu falei, oxe, o que aconteceu? Ela falou, então, larguei do emprego. E tava magra. É. Ela disse que largou do emprego e na outra semana ela conseguiu um trabalho de porteira trabalhando ao dia e não mais no período noturno. Ela falou, eu ganho um pouco menos, mas eu estou tão feliz com o meu corpo. Em 4 meses, Darley, essa pessoa nem dei cardápio para ela, nem era minha paciente, assim, ela ouviu só as informações que eu passei. Ela colocou em prática, em 4 meses, ela disse que tinha emagrecido 15 quilos. E como é que ia reconhecer? Sabe que a gente precisa entender, e não tem desculpa para isso, é que há leis. E quando as leis são quebradas, vêm as consequências. A palavra de Deus, inclusive, é muito claro quando diz que quando nós quebramos um mandamento, quando nós desobedecemos a um mandamento, nós desobedecemos a todos, quebramos a todos. Ou seja, Tiago 2,10. você come bem, você faz atividade física, você crê em Deus, você toma sol, mas não dorme bem. Aí você diz assim, doutor, o que que eu faço? Não é uma questão de que o doutor vai poder dar um jeito para substituir, para dar, sabe, uma arrumadinha. Não, quebrou a lei do sono, você está aberto para a doença, para adoecer, e não tem jeito. Até Então, melhora, todos Darley. nós estamos sujeitos a isso. Até melhora, mas é aquilo que você falou, sempre vai carregar alguma A sequela. sequela. Não tem como, É. não tem como. Sequelas existem e existem justamente porque não conseguimos colocar em prática algo que é fundamental. Com isso, também nós estamos dizendo para você que você é senhor da sua vida, é senhor da sua história. E então você precisa administrar essa tua vida, essa tua história, da maneira como você consegue, mas seja honesto com você mesmo. Você tem dado o seu melhor, você tem feito o melhor por você mesmo, por sua família. Não adianta você ir dando desculpinha. Depois, quando aquela do facão, a morte chegar, me utilizando daquela ideia que nós temos a respeito dela, ela não vai perguntar, sim, mas, tá, eu volto outra hora, então é por esse motivo que você não dorme, não come, não faz atividade física. Não é assim, a gente tem que encarar a realidade. Então, na verdade, nós somos muitas vezes até suicidas. Nós estamos nos suicidando e depois passando a culpa ou a conta para outros, mas não é de outros, é nossa, tá? Vamos chegando ao final do programa, 2 minutinhos só, Angélica. Tudo isso. Oh, gente. Já acabou? Fazer o quê? Acabou então, doutor. Muito obrigada por hoje. Seu recadinho final, assim, para deixar com água na boca. O recado final é o seguinte, manda um monte de e-mail para ela, que aí ela me convida para vir de novo. Não, tô brincando. Brincando nada. É sério também. Mas assim, para você ser feliz, você precisa investir num estilo de vida. Não tem como. A alimentação é um ponto.
Dormir é fundamental. Fazer atividade física é importantíssimo. E se você colocar uma caminhada de 15 minutos no início da manhã, isso ajuda a produzir a serotonina. O sol da manhã, aquele que você levanta e olha para ele, fala bom dia, sol, e ele sorri para você, ele está estimulando você a produzir mais serotonina. Se você respirar aquele ar da manhã também é muito bom, sabe? Você dá uma relaxada, você diminui o estresse e já começa muito bem, né? Então, assim, o estilo de vida é fundamental. Você anotou quais os alimentos você deveria investir? Talvez alguém chegou no segundo bloco, eu vou Vamos lá. repetir, Darleide. É, castanha de caju, grão de bico, avelã, castanha do Brasil, lentilha, arroz integral, espinafre, banana e mel. Esses alimentos devem fazer parte da tua vida. E você deveria fazer o seguinte: escolha 3 deles para você comer de manhã. Três. Por exemplo, assim, ó, banana, mel e castanha. E outros 3 você comeria à noite, porque ajudando a ter uma boa noite de sono, você vai produzir serotonina na manhã seguinte. Doutor, obrigada, muito obrigada. Foi uma delícia ter você aqui no nosso programa, delícia ter a sua companhia aí também. Tendo mais dúvidas, escreve para ele lá no Face ou entra no site dele depois, quando estiver pronto. Obrigada pela companhia, que Deus te abençoe. Eu estou saindo de férias na próxima semana, mas deixei vários programas inéditos, incríveis para você. Não sai daí. Um beijo e a gente se encontra ao vivo em janeiro. Até lá.